Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos mostrar aqui um caso clássico da fase que a criança passa, da dentição mista, que é onde a gente tem dente de leite com dentes permanentes, para a dentição permanente completa. Então, a primeira observação que a gente vê é esse espaço entre os incisivos. Esse espaçamento entre um incisivo e outro, nessa fase, ainda é considerado normal, ou seja, entre 8 anos até 11 anos é considerado normal, até a gente observar que o canino está em erupção. Esse dente aqui é o último dente permanente a nascer. Ele, ao nascer, vai fazer uma força neste dente do lado que vai ser transferida para esse. E com isso, esse espaço fecha naturalmente até os 12 anos, sem a necessidade de aparelho ortodôntico. Isso é uma coisa que deve ser observada, porque se vier 12 anos, 13 anos, e esse espaço não for fechado, logicamente vai precisar de utilizar um aparelho ortodôntico. Aqui também uma coisa interessante que a gente observa, essa pelezinha aqui, é o freio labial do paciente que se insere entre os incisivos. Quando esse freio, ele é a gente puxando ele, abre a boca um pouquinho, ele fica uma manchinha branca aqui atrás, que a gente chama de isquemia. Normalmente os pacientes têm que fazer uma cirurgia para remoção dessa pelezinha, que é chamado de freio por nós. Nesse caso aqui nós vamos acompanhar e vamos verificar. Aqui também tem algo bastante interessante, abra a boca mais um pouquinho, que é o espaçamento que se dá com a troca do molar de leite para o pré-molar permanente. Então a gente tem um espaçamento aqui que para a gente é fundamental na ortodontia, porque esse espaçamento para a gente permite com que a oclusão do paciente se acomode com o tempo de forma mais natural, esse dente naturalmente virar para frente, e com isso a gente vê que o paciente tem espaço suficiente, que provavelmente será um paciente que não vai precisar de aparelho ortodôntico, os incisivos já estão bem alinhados, e a gente observa que é um paciente que, fecha um pouquinho, pode fechar tudo. Observa que é um paciente que tem uma oclusão boa, um pequeno desvio ainda de linha média, mas é algo que com o tempo a gente vai acompanhar e provavelmente não vai precisar do uso de aparelho ortodôntico. Essas serrinhas, abre a boca um pouquinho, que a gente vê no finalzinho dos dentes, também é considerado para a fase do paciente, para a idade que ele está, vai completar 11 anos, uma questão natural, que são os mamelões. E essas pontezinhas aqui, né, no finalzinho dos incisivos, né, ou seja, essas voltinhas que o dente tem aqui, ó, né, tanto embaixo quanto em cima. A criança apresenta essas voltinhas. Com o tempo, isso vai sofrer um desgaste natural, porque à medida que a criança for mordendo, esse esmalte aqui vai sendo desgastado. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, da Odontoarte Anchieta. Um abraço, pessoal.